denúncia por crime de responsabilidade político como alternativa a presidente Dilma construir uma ponte para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Então, eu queria agradecer a Cláudia Wasserman pelo trabalho intenso que ela teve para organizar e mobilizar esse curso e enfrentar aquelas dificuldades, digamos, semi-legais inicialmente e bem superadas. E é um privilégio poder estar aqui, eu fico muito honrado. E é exatamente para aproveitar esse fórum para discutir dos vários assuntos que decorrem do golpe de 2016, de abril de 2016, eu considero a data oficial do golpe o dia 17 de abril. A ciência é um dos pontos que talvez seja evidente que ela está sendo afetada pelos cortes que são conhecidos de todos, mas é interessante contextualizar ela não só em relação ao que foi feito nos últimos 2 anos, que é, sim, desastroso e evidente, mas também o que já havia antes, que tem uma certa continuidade depois, e que explica por que a dificuldade de resistir a essa mudança, né, e tentar evitá-la. Então, eu quero discutir exatamente dessa forma, contextualizar adequadamente. Então, o nome que eu botei para a apresentação é A Ciência Brasileira após o Golpe de Abril de 2016. Alguns estão perguntando, não está faltando algo aí? Então, eu botei, né, CIT brasileira após o golpe de abril, porque eu sou da geração que se acostumou a chamar isso de ciência e tecnologia. Nós tivemos o primeiro Ministério de Ciência e Tecnologia criado nos anos Sarney, aqui, né? E, mais recentemente, uma inovação foi feita, pelo menos no nome do Ministério, a aparição de mais uma letra, que quer dizer inovação. Depois eu vou comentar por que essa letra está no lugar errado, e é parte do problema. Mas isso é uma discussão à parte que não é feita quase nunca, e eu gostaria, inclusive, de mostrar por que é importante discuti-la. Bem, começar com uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que é um grande paleontólogo, infelizmente falecido, muito jovem, e também um ótimo divulgador científico, escrevia muito bem, que é Stephen Jay Gould. Essa reflexão que ele faz aqui, ele nem exatamente era uma pessoa de esquerda, mas a reflexão é perfeita, né? Ciência é uma atividade social que reflete a ideologia reinante na sociedade na qual ela se desenvolve, as exigências políticas daquele tempo e também os preconceitos pessoais de quem a pratica. E é mais ou menos um resumo do que eu vou tentar comentar aqui hoje. Bom, tem isso aqui para fazer uma propaganda do nosso podcast, mas a gente discutiu vários desses assuntos em vários dos nossos atuais 336 programas guardados. Está ali o Jefferson atrás para não me desmentir, né? Os interessados podem procurar aqui na página da URGS. E, bom, primeiro, a realidade atual é óbvia. Eu não vou fazer, por exemplo, poderia fazer uma palestra de 20 minutos, eu tentar fazer 25 ou 30, vamos ver, né? Eu podia mostrar o gráfico do decréscimo do financiamento e ficar chorando durante meia hora, né? Eu acho que não é por aí, mas isso é bem sabido e, obviamente, nós temos que olhar. Mas veja que eu botei um subtítulo aqui, já para promover a reflexão. Cortes financeiros, demolição institucional. São duas coisas feitas ao mesmo tempo. A demolição institucional, eu não tenho uma imagem, é basicamente a demoção, o rebaixamento do CNPq e do Ministério de Ciência e Tecnologia e todas as suas agências ligadas a terceiro ou quarto escalão. Ou seja, quando ele foi colocado como um apêndice lá no porão do Ministério de Comunicações, que sempre foi um ministério poderoso, porque sempre manipulou muito dinheiro, porque são os principais setores que movem a política do país desde o golpe de 64, pelo menos, né? Esse rebaixamento teve um significado impressionante. De fato, ele sinalizava que nós íamos ter cortes terríveis e que a ciência já não importava tanto. Esse é o grau de importância que esse pessoal dá para esse assunto. E por quê? Bom, evidentemente, você já deve ter visto no curso várias outras opiniões e dados e observações e análises mostrando o que está acontecendo aqui. Na minha opinião, obviamente, eu vou verter a minha opinião, e vocês podem discordar à vontade, mas, na minha opinião, o que nós estamos vendo aqui é basicamente uma etapa avançada da recolonização do país, né? Essencialmente. Inclusive, nós temos uma emenda constitucional colonial, que eu chamo, que é a emenda 95. Que foi a PEC 55, PEC 241 também, de vários nomes, que é uma forma de colocar no cabresto,
uma forca para controlar o Estado brasileiro e impedir que qualquer iniciativa progressista seja tomada. Ele foi colocado como primeira decisão, já votado no mesmo ano do golpe, onde se tentou fazer uma resistência, mas ele foi acompanhado de uma série de outras medidas que quase nem apareceram na mídia. Praticamente, nos 2 anos de golpe, foi votado em torno, mais ou menos, aí, umas 100 a 150 leis e projetos e medidas e decretos e outros desse tipo, diferentes, em tópicos que estão no entorno de tudo isso. Muitos parecem assim anódinos e abstratos, mas, na verdade, existe uma engenharia social extremamente bem planejada que realmente já deformou completamente a estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, o Estado que nós estamos agora é um Estado não só de ocupação, de exceção, mas também é um Estado judicialmente, legalmente e, em parte, estruturalmente destruído, redesenhado para servir como colônia. Né? Uma colônia diferente, obviamente, dos tempos dos portugueses, porque agora o colonizador é um pouquinho mais sofisticado. Né? Bom, então, a questão dos cortes financeiros é bem sabida. Eu vou pegar direto um gráfico da Nature, porque está em inglês, que é a língua pátria, né? A partir de abril de 2016. Né? E eu não sei se tem um laser aqui. Mas vocês veem assim, aqui está mostrado só os últimos, digamos, 8 anos, que é, digamos, do período do bem bom, né? Que obviamente teve também algumas flutuações antes desse período, porque o período dos governos progressistas, ditos progressistas, de Lula 1 e 2, e o primeiro governo da Dilma, né? Esse negócio aqui vai já no final do governo Lula 2, né, e vai para trás. Mas, essencialmente, aqui está mostrado o que foi o pico, o apogeu do financiamento da ciência e tecnologia, que se deu realmente em torno do ano 2013. Que é isso aqui, o vermelho, é o que foi proposto, é o orçamento, né, o Orçamento Geral da União, que nunca é o que é cumprido. Né? Uma regra básica no Brasil é que tu faz um orçamento que é uma ficção, né, que depois tu vai mutilando alegremente. Né? Geralmente, essas ficções estão ficando cada vez mais curtinhas também, então tu já começa mal e termina pior. E do lado está, então, o que foi gasto. Né? E aqui já vejo que tem algumas coisas meio duvidosas, porque tem fontes diferentes, mostram coisas um pouquinho diferentes, mas, essencialmente, nós temos uma queda vertiginosa de 2016 para 2017 no que foi realmente investido. Certo? Esse corte foi, sabidamente, de 44%, juntando tudo que aconteceu e também o contingenciamento da Emenda Constitucional 95, que proíbe gastos nessas áreas estratégicas que incluem ciência e tecnologia por 20 anos. Né? Bom, o orçamento, veja que interessante, já sofreu um corte brutal. Né, do ano passado para esse, já se prometeu praticamente o mesmo que no ano passado, porque uma das resoluções da emenda é que o que foi gasto no ano anterior é o teto para o ano seguinte. Exatamente, é uma catraca que vai baixando para sempre. Então, está desenhado assim, ninguém ligou muito para isso e agora o resultado está aí. Então, ainda é uma incógnita quanto nós vamos ter implementado, mas provavelmente isso aqui não vai ser tão alto. Eu estou sendo otimista em achar que nós vamos chegar aos 2 bilhões no total. De novo, nós não sabemos disso porque lá por agosto, setembro, começa todo mundo a ficar sem dinheiro, as universidades, os institutos, o CNPq, todo mundo começa a fazer o chororô e ganha mais uma migalhinha para aguentar até o fim do ano, que foi como funcionou no ano passado. Ou seja, uma absoluta ausência de qualquer vestígio de política de ciência e tecnologia. Se antes havia uma política de ciência e tecnologia, e havia, embora com vários problemas, na minha opinião, né, agora a política é não ter política, é realmente deixar a coisa morrer à míngua, né? E embora, inclusive, nem faz parte do discurso dele ficar, né, se elogiando e se auto-referindo às conquistas da ciência brasileira nas universidades. Esse discurso sumiu porque ele não faz parte do projeto atual em vigor. Bom, existe um outro movimento aí que usa uma variante desse gráfico aqui, que é o movimento que planejamento é esse. Tem uns números aqui que são não muito corretos, mas, enfim, no final ele termina mais ou menos correto aqui. A gente tinha estimado para gastar 5 bilhões em 2017, mas com o contingenciamento da emenda constitucional passou a ser bastante menos, né? 13,2. Isso aí é o impacto, só na ciência e tecnologia, da Emenda Constitucional 95, para ter uma ideia. O que não aconteceu nos outros setores também. Certo? Em 2018, está previsto, então, que vai chegar a valores bem mais baixos, próximos dos 2,7. Bom, esses são os fatos desagradáveis dos cortes do papel da Emenda Constitucional e de outras tentativas de também pilhar em cima desse valor, como, por exemplo, aquela manobra jurídica que foi feita de mexer a maior parte do dinheiro para uma tal de fonte 900, que durou algumas semanas, a tentativa de fazer, não, mas vai ser melhor, é mais adequado. Bom, pelo menos não caímos nessa, né? Se conseguiu relativamente resistir a isso, mas existem vários outros problemas, entre eles, em algum momento, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que é uma instituição antiga no país, ele é um fundo que foi criado em 1969, para terem uma ideia, ele foi transformado numa coisa meramente contábil. Portanto, ele não dita regras para os passos dos anos seguintes. O que foi gasto num ano dele, como é meramente contável e deu para fazer, no ano seguinte não é obrigado a cumprir o mesmo. Certo? Tanto que a comunidade científica tentou fazer um movimento para transformar ele numa conta de natureza financeira. Que também tem problemas, porque se tu fica amarrado na lógica do mercado financista e dos juros e tudo mais, mas pelo menos ele fica comprometido, né? Então, é tudo uma dificuldade, né, para administrar isso. Só que além das dificuldades que a gente tem do ponto de vista na ciência, a gente pode tentar interpretar isso. Bom, nós estamos numa crise financeira, o sismo de 2008 finalmente chegou, a nossa gordurinha que estava sendo, as nossas reservas superavitárias desapareceram e foram rifadas mesmo, né? E todos os mecanismos de defesa que a gente estava construindo, entre eles o próprio BRICS, que inclusive tinha aprovado já, e tinha sido lançado no início de 2016, um fundo dos BRICS para a ciência e tecnologia, de 24 bilhões de reais para ser usado entre os 6 países e distribuído inteligentemente, inclusive para países que não são dos BRICS, para tentar fazer um serviço de apoio, ao qual o Brasil só precisou contribuir com 1,2 bilhões, mas poderia ser beneficiado com um valor até maior do que esse. Então, ou seja, uma coisa que foi propalada bastante, foi falada lá em janeiro de 2016, depois veio aquele fuzuê todo do golpe, ninguém mais fala nisso. E, de fato, o status dessa negociação, porque é uma negociação financeira complicada, eu não sei como ele anda. Se alguém souber, a gente pode até comentar depois. Eu queria saber como ficou. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o ritmo do Brasil da evolução da economia, né? Isso aqui é variações do PIB, né? Que estava muito baixo lá em 99. Né? Isso aqui são as, digamos, o ritmo de crescimento do país. O país crescia muito pobremente naquela época e ele foi fazendo picos ao longo da história. Essa coisa cíclica é normal, né? Mas veja que nós tivemos uma queda brutal em 2009 e isso dá para atribuir, em parte, àquela crise de 2008, porque realmente sacudiu todo mundo. Mesmo assim, sem crescimento, a gente conseguiu preservar outras coisas devido ao superávit e algumas outras medidas corretas estavam sendo feitas na época. Esse gráfico de baixo aqui não corresponde aos anos e governos exatos, é quanto ao valor do crescimento da economia média de cada governo, né? Então, aqui, Dilma e Fernando Henrique estão, digamos, na lanterninha, sendo que Collor é o pior de todos, foi o crescimento negativo naqueles 2 anos. Né? A tentativa de tirar ele custou bem mais caro que a de tirar Dilma, financeiramente. Estavam dispostos a isso, para tu ver o que ele aprontou. Né? E não foi uma Fiorino, como é que era aquele Fiat lá? Não foi isso, com certeza. Mas, enfim, também não foi nada progressista. Né? Aqui vale comentar o seguinte. Além do impacto financeiro, o golpe produziu impactos de natureza administrativa e, sobretudo, política e estratégica. E isso eu preciso mencionar, porque elas são muito graves. A Lava Jato, basicamente, é uma excelente ideia de como destruir uma estrutura e a credibilidade e também a estrutura funcional de uma organização política e social num país. Por quê? Porque o tipo de sistema eleitoral que existe no Ocidente favorece em que a corrupção seja praticamente uma parte natural, inevitável do sistema. Ou seja, tu basicamente sabe que tu precisa de tantos reais investidos para conseguir tantos votos. Essa relação é sabida, as empresas que vendem o serviço de apoio já sabem, anunciam, custa tantos mil reais ser um vereador, tantos milhões ser deputado estadual, vários milhões para ser federal, senador, mais caro ainda. Isso aí é tudo linear. Portanto, se é assim, o único jeito de conseguir ser eleito, e as pessoas são eleitas, é exatamente enfiando a mão na massa. Ou melhor, mergulhando na piscina de... Complete como quiser, né, o conteúdo dessa piscina. Né? Então, o sistema eleitoral desse tipo, que é um tipo de plutocracia disfarçada de democracia, ele inevitavelmente leva todo mundo a se corromper. Né? Bom, então, se tu faz uma campanha moralista para perseguir corruptos, não vai faltar gente. O único problema é como é que tu faz isso para pegar só os inimigos e não os amigos. Bom, acreditem ou não, vocês já acreditam, porque vocês estão vendo, é possível fazer isso. Os amigos preservar, eventualmente tu queima 1 ou 2, só para não ficar muito chato, mas tu consegue atingir essencialmente no coração os principais adversários. Então essa é uma lógica incrível. E qual é um dos principais resultados da Lava Jato? É tirar o Lula da eleição, é prender o staff todo completo, inclusive o núcleo pensante do Partido dos Trabalhadores e também dos grupos mais progressistas no país. Bom, isso aí é um dos resultados, mas não é o mais importante. A meu ver, e isso é um movimento que está bem claro, as associações de engenheiros do país estão declarando isso claramente, mas isso não se debate porque não tem espaço na mídia. Né? O impacto fundamental foi sobre a engenharia do país.
Ou seja, a engenharia, a área aplicada, a tal da tecnologia que tanto se fala, que a gente quer tanto inovar, porque inovação é uma coisa tecnológica, né? A tal da tecnologia foi demolida, a tecnologia nacional. Bom, eu não sou aqui defensor da Odebrecht, nem de uma dessas megacorps brasileiras que surgiram, de fato, e mamando no Estado, como todas elas fazem em todos os países, né? E com relações complicadas com o Estado, enfim, de interdependência, de financiamento, porque precisa de dinheiro para eleger, lembram? Aquele mecanismo é caro. O sistema eleitoral é basicamente impossível de fazer esse tipo de sistema sem dinheiro, né? Mas o fato é o seguinte, a Odebrecht era uma representante importante de uma construção de engenharia nacional com penetração em todo o mundo. Pode até questionar se era ético ou não. Eu acho que não tem nenhuma mega corporação que seja internacional que seja exatamente ética, mas essa era a nossa. No sentido qual? 500 mil empregos, aproximadamente, ligados ao Odebrecht no país, diretos e indiretos. 500 mil empregos é 500 mil de pessoas. Isso aí é um desastre nacional. Isso não foi nem um pouco ventilado na mídia, né? Mas é exatamente o que está acontecendo, porque o sistema escolhido aqui é de perseguir e demolir uma ou duas dessas megacorporações nacionais que se associaram ao governo anterior, né? Mas deixando a empresa definhar com multas ou morrendo à míngua porque não tem condições financeiras de se sustentar. Vejam, esse é um tipo de procedimento de perseguição que não acontece em nenhum outro lugar do mundo capitalista. Nos Estados Unidos, tu pega uma empresa, por exemplo, a Volkswagen foi multada por fazer uma tremenda fraude lá no sistema de medição dos poluentes, né? E fecharam a Volkswagen, demitiram sei lá quantos centenas de milhares de funcionários na Alemanha e no resto do mundo? Não. Os executivos foram punidos, algumas pessoas foram presas, multas enormes foram pagas. A Shell fez um derrame terrível no Caribe, alguns anos atrás, demorou anos para vencer, mas é talvez a maior vitória ambientalista internacional até agora, que se conseguiu cobrar uma multa que não é nem milionária, é bilionária, é uma multa realmente com um valor, agora não me lembro o valor, mas é da ordem de dezenas de bilhões de dólares, um negócio surpreendente, e se conseguiu aplicar isso. Ok, isso não está me dando esperanças no sistema internacional nem no próprio capitalismo. Eu continuo, digamos, cético quanto a isso. Mas, igual, mostra que o que foi feito aqui tem uma natureza diferente, certo? Então, detonar a engenharia nacional tem várias consequências, mas, sobretudo, detonar a engenharia nos setores estratégicos. E eu vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, em outubro do ano passado, foi apresentado no Congresso, e ninguém falou e não saiu da mídia, uma lei para a engenharia nacional que permitia a substituição, porque antes a Constituição vedava, né, para contratações do Estado para grandes projetos e tudo mais, empresas com engenheiros de outros países. Existia uma cota limitada, uma limitação bem estreita, exatamente para garantir o nosso mercado, como qualquer país que tem um grau mínimo de soberania faz, mas aqui no Brasil, então, ele se apresentou o projeto para liberar total. E isso era sabido, que, em parte, demolir o Odebrecht para criar mercado para algumas corporações que fazem as mesmas coisas, são grandes empreiteiras americanas, que estão enfrentando dificuldades por causa da crise deles, que é mais feia, então essa é a salvação para eles. Ou seja, o Brasil vem no acuda, né, as empreiteiras internacionais destruindo a sua e tirando os empregos daqui. E os únicos que aparecem no lugar são subempregos muito pior pagos, porque, ao mesmo tempo, todos sabem, foi feita toda a mudança no sistema trabalhista e de direitos, né, com a terceirização massiva, enfim, todas essas coisas que estão bem desenhadas, né, de forma que isso aqui virou um verdadeiro paraíso, né, para investimentos internacionais. Então, essa lei aí é um pequeno detalhe, eu, honestamente, não sei o andamento dela, né, mas, assim, o satélite SGDC, tá, que é o satélite de comunicação e de defesa geoestacionário, que é um projeto ligado, em parte envolve o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, porque ele vai veicular, ele está destinado a veicular bandas de frequência restritas para uso estratégico do país, ou seja, para uso militar, que é fundamental em defesa. Nenhum país do mundo que tem um satélite dessa natureza conta para os outros, minha frequência é tal, pode escutar lá, vai ser legal ouvir vocês. Claro que não, mas é exatamente isso que foi feito, né? O senhor interventor desse país simplesmente deu de presente para uma empresa, né, que se chama Viasat, uma empresa americana, e o Ministério da Defesa conseguiu afirmar que dá no mesmo, que é seguro, não se preocupem. Né? Essencialmente isso para justificar, porque falhou lá um sistema de satélite de comunicação, nós precisávamos de uma banda maior, porque as pessoas estão prendendo muito celular, então tu acaba conseguindo a compra da aceitação de todos, mas o fato é que se conseguiu colocar essa banda lá, esse satélite não vai ser usado para fins estratégicos de monitoramento do meio ambiente e de outros aspectos do país, e eu duvido que ele tenha mais relevância estratégica. O programa nuclear brasileiro, o principal elemento que tinha, no momento, é a construção de um submarino nuclear.
que pode parecer secundário, e aqui eu não sou nem um militarista, nem entusiasta desse tipo de coisa, mas pensando com uma visão de soberania nacional, pelo menos com cunho estratégico, que é como eu vejo, eu não sou nacionalista, mas eu acho que é necessário posturas nacionais, porque existem posturas imperialistas, e a postura nacional é a primeira linha de defesa, que não é a mesma que o nacionalismo, que pode se degringolar em coisas bem deformadas. Mas esse é um outro debate que a gente pode fazer. Inclusive, organizei um debate sobre a questão nacional na América Latina em 2002, no segundo Fórum Mundial aqui, e foi muito interessante. Teve uma discussão bem pesada, né? Bom, o nosso submarino nuclear, quem coordenava o projeto é o almirante Othon Pinheiro da Silva, tá? Que é um grande engenheiro e pesquisador, e ele é a cabeça central pensante do programa nuclear brasileiro. E pegaram ele por alguma coisa lá na Lava Jato, ele foi uma das primeiras prisões da Lava Jato. Ele ainda está tirado da jogada. Ou seja, se isso não é estranho, eu não me chamo Jorge, né? Terceiro, a Embraer. A Embraer foi rifada, né? Com direito a 51% dos votos, que onde eu venho, isso significa que é o controle da empresa, né? Mas não foi o que o Temer falou nas entrevistas, para a Boeing americana, né? E se ela vai pegar e desativar para tirar a competição, ou vai usá-la para fazer alguma coisa como, enfim, um parque local de mão de obra barata, não sabemos ainda, mas isso é uma coisa escandalosa, inclusive porque a Embraer estava envolvida em projetos militares, inclusive para o mercado internacional. A Petrobras, nem preciso falar, tem inúmeras formas que ela foi atacada e demolida. A mais recente, todo mundo viu, né? Ficou evidente. A Petrobras foi forçada a parar de destilar, de produzir diesel e outras coisas, mas o diesel, sobretudo, para importar, e importa dos Estados Unidos até 70% do diesel consumido. O diesel que foi o vilão dessa história toda aqui. Foi o cara que estava tão caro, que disparou esse movimento todo, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é que, como assim a gente tem capacidade de autossustentação? É isso que foi feito, por isso foi investido 50 anos naquela grande empresa estatal, né? E agora, né, basicamente, a gente para voluntariamente de produzir algo para o país para comprar mais caro, feito pelo outro, e vender no lugar a coisa crua, o óleo cru. Então, evidentemente, esse aqui é o exemplo mais dramático que eu conheço de comodificação econômica, ou seja, a lógica de que nós temos que ser uma nação que vende, que faz extrativismo, essencialmente, e vende coisas brutas não processadas, commodities, essencialmente, ela tomou conta. Essa noção de comodificação não começou com o golpe. Ela esteve presente sempre, antes, durante a ditadura, depois da ditadura, e ela não foi devidamente diagnosticada, detectada, e ela foi, na verdade, preservada por todos os governos progressistas. A comodificação e vários outros conceitos que são realmente neoliberais, mas não são tão bandeira como, por exemplo, cortar direitos ou tirar a previdência social, mexer na saúde e na educação, que é onde, pelo menos, se fez algumas coisas boas. Mas a Petrobras está aí, está nessa situação. Outra, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um órgão único, o mais importante do hemisfério sul. Tá? Tem um único laboratório de testes para satélites e foguetes, que é um equipamento impressionante. Gostaria que vocês pudessem conhecer para ver como ele é importante. Tanto que a NASA utiliza como local de teste, porque ela não consegue dar conta de todos os projetos que tem lá com o equipamento deles. Salas para testar, por exemplo, pressões de vibração que poderiam destruir um foguete de até 100 mil, enfim, decibéis, um negócio meio doente, impressionante. E testes de vibração mecânica, enfim, uma série de coisas que faz lá. E com isso a gente conseguiu fazer uma série de projetos, inclusive em colaboração com os chineses e com os russos, mas sobretudo com os chineses, na série de satélites CBERS, né, que estão em órbita. Um só falhou, mas tu tem os satélites de comunicação feitos por nós, com tecnologia nossa, com a ajuda dos chineses e, obviamente, com a ajuda do transporte dos russos, porque a gente não conseguiu até agora fazer os nossos foguetes funcionar, porque a Alcântara tem uns probleminhas. Aliás, a Alcântara também está nessa lista, né, sendo rifada agora, porque ela é um interesse estratégico enorme dos Estados Unidos. A Alcântara é um dos melhores lugares do mundo para lançar foguetes, porque ele é o ponto com estrutura mais próximo do Equador que tem, a não ser nas Guianas, né? Então, o INPE, para vocês terem uma ideia, tem projetos tão interessantes que as pessoas não sabem, que, por exemplo, nós estamos a tal ponto de avanço que não só temos foguetes importantes em potencial de, apesar do acidente de Alcântara lá alguns anos, 13 anos atrás, de superar isso, mas nós temos projetos, inclusive, de pesquisa científica espacial, que é uma tendência que está acontecendo no mundo todo, né? Por exemplo, a China botou uma nave em órbita da Lua. Os indianos estão em órbita de Marte. As pessoas não sabem, mas isso é verdade. Só fala da NASA. A NASA. Aliás, amanhã vai ser uma bomba aí da NASA, interessante, promissora, porque realmente eles têm muito trabalho em Marte. Mas como é que os indianos estão em Marte? Então, a Sandra Magalhães
está lá, já faz uns 2 anos, né? Os chineses estão na Lua, depois vão dar um pulo adiante. E por que nós, que temos praticamente o 5º ou 6º projeto de pesquisa espacial do mundo, não podemos ter o nosso órgão lá? E, de fato, os nossos projetos, nós temos pelo menos 2. Um telescópio espacial de raio-x, o MIRAX, porque todos os que têm em funcionamento no momento estão muito velhos, vão ser substituídos. Então, tu faz uma contribuição para a ciência. É um projeto de tecnologia totalmente dominada, que a gente conseguiu fazer, mas é tecnologia nacional e ajudou a desenvolver aqui. Inclusive, para os que gostam da ideia, né, também em colaboração com técnicos e empresas nacionais aqui, porque isso é uma coisa estratégica, não dá para ficar abrindo, né, estimulando o crescimento e desenvolvimento dessas empresas nacionais. Então, se isso aí não tem importância, é todo um debate que tem que ser feito. E o outro é o projeto que, inclusive, eu participo da equipe técnica, que é do Aster, que é uma sonda de espaço profundo, que vai ser lançada para ficar em órbita de um asteroide triplo, que é um dos poucos conhecidos que tem, que chega perto da órbita terrestre. É um asteroide importante porque ele tem material de carbono e tudo mais, e pode ter relevância para a discussão de vários temas, né? Ele não tem risco de cair na Terra, mas ele é monitorado exatamente por causa disso. Mas se nós conseguimos botar uma sonda lá em órbita, vai ser uma façanha e tanto. Nós temos como fazer. Mas os recursos para isso só desapareceram nos últimos anos. A chance disso acontecer, ele já devia ter sido lançado há 2 anos, para terem uma ideia, né? Por fim, tem o ProAntar, no projeto Antártico Brasileiro, que tem um equipamento lá no continente... no continente gelado, né, que é para monitorar a climatologia e é essencialmente experimentos climáticos importantes. Esse equipamento foi colocado lá com muito custo, e esse colocar um segundo, o Criosfera 2, esse é o Criosfera 1, né, mas com os cortes que aconteceram já no início do ano. Por exemplo, todo o projeto Antártico está comprometido porque o combustível diesel naval, que é fornecido pela Petrobras, foi cortado. Então, todos os navios de pesquisa não têm como andar. E segundo, o link de satélite da Oi para se comunicar com o Criosfera foi cortado porque eles disseram que não vão pagar mais. Isso sim que é um aborto científico assim, explícito, sexo explícito, né? Uma coisa impressionante. E de um gasto tão grande e tão estratégico que é, porque também tem questões estratégicas, né, da pesquisa na Antártica. E tem também o INPA, a pesquisa amazônica, que tem um projeto sensacional, que é uma das maiores torres do mundo, que foi construída lá para monitoramento climático. É uma torre de 325 metros de altura, com equipamentos de monitoramento climático das chuvas e tudo mais, que é um projeto interessantíssimo também, sobre risco. Mas, ou seja, a gente tem capacidade para tudo isso. Isso são coisas técnicas. Tem também as coisas científicas, né? Eu não vou aqui destilar o que vocês estão cansados de ouvir, quantos papers nós produzimos, como o nosso impacto está aumentando, quais áreas estão crescendo mais. A minha área é uma das que mais cresce, né, que é as ciências biológicas e neurociências bombando lá em cima, né, que é a minha área de pesquisa. Mas, para dar só um exemplo, né, nós temos pesquisa relevante e eficiente, por exemplo, numa chamada doença tropical negligenciada, que é causada pelo Zika vírus. Quando apareceu aquele risco, né, de uma epidemia de microcefalia causada pelo vírus, se descobriu que não se sabia como diabos podia acontecer, mas se via claramente que tinha sido o vírus o causador. Pois foi no Brasil, um passo de 3 ou 4 meses, que uma série de experimentos de alta tecnologia em biologia molecular e celular, feito por colegas da Universidade do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, eles conseguiram decifrar e interpretar o mecanismo de entrada do vírus na célula, que ninguém sabia como funcionava. Isso é fundamental para os passos seguintes de desenvolver uma vacina e uma defesa, que ainda está longe, mas está no caminho. E segundo, agora, 1 mês ou pouco atrás, tem programas do nosso podcast sobre cada um desses assuntos, né? Um colega físico, matemático, também trabalhando com um exemplo no estado do Acre, desenvolveu um modelo de epidemiologia do espalhamento da Zika vírus, né? Que deu também uma repercussão internacional, porque ele é muito interessante e completo. Então, vocês estão vendo com essa lista de coisas, né, qual é o impacto e o estrago. Tudo isso está comprometido, está abandonado, nós não vamos fazer mais isso. Quem estava pensando que ia trabalhar nisso, estudantes jovens que sonhavam em eventualmente estar trabalhando, por exemplo, no INPE, que é a NASA brasileira, ou na Amazônia, ou no Programa Antártico, ou mesmo no Programa Nuclear, por que não? Né? Já não pode sonhar adequadamente. O que está em jogo aqui? Né? E eu parei com as imagens aqui, porque eu vou mostrar agora rapidamente o outro lado, né? Ok, isso que está acontecendo é gravíssimo, certo? E, essencialmente, é o que eu chamei assim, de uma neocolonização acelerada. Tá? Basicamente, o objetivo é transformar esse país aqui numa fonte de commodities baratas, com mão de obra barata e para fazer mega extrativismo, o termo já está sendo consagrado internacionalmente, mega extrativismo de qualquer coisa, de petróleo, de gás, de plantas, de água, enfim, de tudo, né? Inclusive, por exemplo, para biocombustíveis, que é um tipo de mega extrativismo.
com baixos salários garantidos e agora, além de tudo, sem direitos trabalhistas justos. Portanto, isso aqui virou uma maravilha, né? Bom, a questão... tem vários desdobramentos sobre isso. Evidentemente, as universidades são vítimas junto, porque no Brasil a maior parte da pesquisa se faz em universidades. Então, a pergunta seguinte que eu faço aqui, agora eu vou ser um pouco mais rápido, isso começou agora, em 2016? Rapidamente fomos destruídos? Não. Isso já estava começando antes, em diferentes momentos, de diferentes formas, e algumas coisas estavam sendo cozinhadas de forma não percebida há mais tempo. Algumas delas têm sido basicamente sustentadas constantemente ao longo dos diferentes governos desde a ditadura. Por quê? Como aquela primeira frase tentava mostrar, existe uma coisa muito eficiente na sociologia de qualquer país, de qualquer nação. Existe uma coisa chamada, vamos chamar assim, de hegemonização ideológica, né? Existem ideologias e ideologias. Quando falar assim, converter alguém a uma ideologia política radical, sei lá, um comunista guerrilheiro que quer tomar o poder pela força, coisa que atualmente não está muito em voga, mas já foi forte, inclusive nesse país, né? Isso é que se pensa quando se fala em ideologia. Mas não se pensa que a ideologia tem muitos timbres, muitos matizes, e está em muitas formas embebidas. E aqui eu estou falando do que eu vou falar agora, né, das causas do que aconteceu, uma série de matizes ideológicos que atingiram tanto a direita quanto a esquerda. Basicamente, toda a esquerda, né, acreditando nas mesmas coisas, achando que esse era o caminho. E eu não vou ter tempo de desenvolver muito para mostrar o quanto de pensamento mágico tem nisso, que deixaria contente alguns escritores colombianos, porque, de fato, o pensamento mágico é uma coisa tão latino-americana, mas ele está por trás disso. Então, teve aumentos em valor, de fato, antes do golpe, nós tivemos aumentos em valor absoluto de investimento em ciência e tecnologia, certo? E crescemos naquele pico de 2013. Nunca tivemos tanto dinheiro na história, certo? E eu posso dizer, porque eu já trabalho há 30 anos em pesquisa, desde 85 mais, né? E eu já vi a ciência não ter nada, que eu comecei a trabalhar sem bolsa, não existia bolsa nos inícios dos anos 80. Né? Depois ela aumentou um pouquinho, ficou um pouquinho melhor lá com o Sarney, depois ela fundou de novo. Depois veio, né, o Itamar, deu uma arrumadinha, não sei o que ali e tal, o FHC veio, detonou de novo. Aí nós fizemos a maior subida de todas, que é a última, que chegamos a 2013. O investimento que os governos progressistas do PT fizeram e que, de fato, foram significativamente maiores. Havia o ambiente para isso. Mas investimentos, que é bom observar, não mexeram muito no traço do percentual do PIB. Sempre ficou baixo, nunca se atingiu, inclusive, o que a Constituição prescreve. Então, qualquer país desenvolvido do mundo investe, no mínimo, 2% do PIB em pesquisa científica, que inclui a científica básica, a aplicada e a tecnológica, que é uma coisa que eu também quero comentar rapidamente aqui nos meus minutos finais. Então, existe também uma promoção ideológica por trás disso, mas vejam, a gente promoveu o desenvolvimento científico, mas, ao mesmo tempo, não se criou ambiente para esse desenvolvimento científico desaguar em algo útil, que são empregos, lugares para trabalhar e botar as suas ideias. Todo mundo é compungido na universidade, quem faz ciência, a fazer a tal da inovação. Nós, que fazemos pesquisa básica, somos obrigados a inovar, o que eu vou explicar depois para vocês que não faz sentido nenhum, porque inovação é uma coisa para produto, não para ideias. As ideias não são inovações, as ideias são ideias novas, certo? Mas, essencialmente, o que tu tem aqui é que nós não tivemos, e não temos, nunca tivemos, praticamente, desde os anos 50, um projeto nacional de desenvolvimento do setor industrial e do setor agrário, que seja agroecológico de fato, como poderia ser, porque nós temos dianteira científica nessa área. Bom, então, vejam... Se eu pegar aqui desde 67, eu podia ir mais para trás, mas esse aqui é um bom período, no meio da ditadura. Esse aqui é a evolução do desenvolvimento, do investimento, tanto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quanto da FINEP. A FINEP financia mais coisas privadas, a FNDCT dividida entre privados e universidades e tudo mais. A engenharia de divisão do dinheiro é um negócio maluco, né? Mas aqui dá para ver claramente o que acontece, então, no final da ditadura, né? Com 85 assume o governo Sarney, a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia e uma primeira subida que praticamente duplicou ou triplicou quase o valor que tinha investido em ciência até então. Depois, no governo Collor, essencialmente a coisa afundou. Depois, no início do Itamar, aí teve uma subida interessante, que o Fernando Henrique se encarregou de não levar muito adiante e depois afundar de novo. E, a partir de 2013, nós temos essa subida real aqui. Vejam que no final, aqui em 2014, que é quando começa a degringolar, inclusive, a economia e a política do próprio governo, segundo governo da presidente Dilma, né, a parte do FNDCT, que é a que atinge as universidades e que financia a pesquisa básica, que é o que é estratégico, ela caiu muito.
ao mesmo tempo que foi mantido e até aumentado o do financiamento para as empresas. E aqui tem um elemento que é pouco analisado também. Quanto desse financiamento à tal suposta tecnologia não é subvenção do Estado disfarçada de financiamento da ciência? Muito. Teve um exemplo, eu não consigo lembrar o ano, mas teve um ano quando foi criado um financiamento para inovação que a Volkswagen do Brasil pegou sozinha uma quantidade de dinheiro igual a todo o dinheiro da ciência no país, num ano, para fazer inovação tecnológica no Brasil, porque ela dá empregos no país. Eu fico perguntando o que eles fizeram com 1 bilhão de inovação tecnológica. Um cinzeiro diferente no Fusca? Eu ainda não sei. É um mistério, mas enfim. A subvenção disfarçada de ciência é um elemento essencial, e isso só se filtra com avaliação. Aqui, só para mostrar, né, essas são as 3 descidas ao inferno que eu, pelo menos, já vivenciei. Né? Então, eu digo para a gurizada, calma, não se assustem, eu já passei por isso antes. Mais baixo que fica, não fica. Mas, na verdade, pode sim. Pode ficar muito mais baixo. Mas eu não quero assustar totalmente eles. Vai subir de novo. Aqui eu não mostrei o de agora. Né? Mas, essencialmente, aqui estão os vários governos, né? Para vocês mais ou menos localizar a posição deles. Né? E o golpe se dá aqui em abril de 2016, né? Apanhando no pico esse investimento já equivocado no setor mais privado do que no setor básico, que mexe numa coisa estratégica, porque uma das coisas que eu vou ter que resumir rapidamente, porque você expulsa a tapa daqui a pouco, né, pelo tempo, que é o fato de que uma coisa é ciência, outra coisa é tecnologia. Elas estão juntinhas com a letra E, aquela ampulheta ali no meio, porque elas conversam muito, uma alimenta a outra. A ciência dá ideias para serem aplicadas, e a tecnologia se desenvolve, e a tecnologia devolve na forma de instrumentos, equipamentos e processos para fazer uma ciência melhor. É uma via de 2 mãos, de fato. Elas trabalham junto e estão na fronteira do conhecimento, sim. Só que a ciência está na fronteira do conhecimento acerca do mundo. E a tecnologia está na fronteira do desenvolvimento de aplicações para a humanidade, ou para a sociedade, ou para os interesses que pagam a conta. Certo? Então, veja, é bem diferente descobrir como funciona o átomo, como se poderia tratar, qual é a base daquele câncer, né? E descobrir, por exemplo, se 3 produtos naturais, qual é o que melhor funciona, se eu posso sintetizar ele artificialmente, se eu posso fazer um remedinho, e quanto vai custar fazer esse remedinho baseado nele. São perguntas diferentes, todas elas importantes, mas diferentes. O financiamento é diferente. A pesquisa tecnológica sempre é mais cara que a básica, a não ser na super pesquisa básica, tipo programas espaciais da NASA, super aceleradores de partículas como o CERN, né, o Super Collider lá na Europa. Mas, tirando esses mega hiperprojetos, né, que no Brasil o maior deles é o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas em São Paulo, com motivo de orgulho também, um dos mais importantes do mundo. Né? Ele, durante alguns meses, quando começar a funcionar, ele vai ser o mais avançado do mundo. Né? Eu não sei se ele vai começar também, porque do jeito que está cortado tudo, mas, essencialmente... agora até me perdi. Ciência e tecnologia é um binômio que tem que ser lido com, não separando essas componentes, mas distinguindo-as muito bem. O financiamento para a ciência é uma coisa, o financiamento para a tecnologia é outra. Eles cobram prazos diferentes, dão recursos diferentes e a cobrança é diferente. Eu não posso fazer um projeto científico dizendo, eu em 12 meses vou descobrir a cura daquele câncer. Se alguém fizer isso num projeto, vai levar a risada geral dos colegas e não vai ganhar um pila. Né? Agora, eu posso testar 2 substâncias e dizer qual delas é melhor para um determinado uso aplicado, e eu posso fazer um cronograma para fazer isso em 12 meses. Sim. Vai sair bem mais caro, porque eu tenho que testar em animais e fazer um monte de coisa e tal, mas eu posso responder a pergunta. Então, esse tipo de diferença de financiamento nunca é percebido, nem pelos legisladores, nem pelos cientistas, muitas vezes. E esse clima da cultura da inovação misturou, embolou o campo e não consegue distinguir essas 2 coisas. Então, as pessoas acham que todos devem inovar, tanto os de ciência básicos e os de ciência de tecnologia. Na verdade, a ciência básica até se divide em 2 coisas, mas que a ciência básica é aplicada. Mas, só para mostrar, assim, nós tivemos, sim, crescimento real, né, entre 2000 e 2012, está aqui, inclusive, para aplicar em várias coisas estratégicas. Né? Isso é mostrar o lado otimista. Porém, por exemplo, de 2001 a 2014, o orçamento do MCTI variou muito pouco. O percentual total do recurso nacional, veja, ele estava meio estacionado. Então, houve aumento em valor absoluto, mas não em valor percentual. E se tu tem uma visão estratégica do país e uma área importante, tu vai dar sempre a mesma fatia daquele dinheiro
para aquela área. Se tu tem mais dinheiro, dá uma fatia proporcionalmente maior para desenvolver mais, porque tu conserva a estratégica. É elementar dizer isso, mas isso não é a visão de quem tem estado nos governos recentemente, inclusive na esquerda. Né? Então, esse congelamento aí é fato. Né? Para ter uma ideia, comparando com outros países, eu falei que 2% é o mínimo nos outros países, alguns são 3, 3,5%. No Brasil, a gente chegou ao máximo de 1,24% do PIB em investimento em ciência e tecnologia. Isso foi em 2013 e 2014. Atualmente, nós já regredimos para 1 em abril de 2017 e já devemos estar abaixo de 1 de novo. Né? Então, só para vocês verem aqui, os países, o Brasil é esse cara aqui, ó, que está aqui na lanterninha. Né? A China deu uma progredidinha e tal, mas vejam o tamanho da China, isso é proporcional ao PIB. Né? E aqui os outros países, como estão lá em cima, né, flutuando em cima da gente. Então, se a gente quiser usar esse critério, que eu acho que não é o único, nem o mais importante, a gente não precisa copiar tudo dos estrangeiros, mas, sim, a gente usa muito dizer, se eles fazem, por que nós não podemos fazer? Perfeito, serve fazer, o problema é que não se faça. Né? Então, essa é a pergunta que eu quero mais ou menos tentar terminar para mostrar os problemas aqui. Né? O que é ciência e o que não é? Tá? Isso é essencial na pergunta. Eu tenho me dedicado aí toda a vida, tanto na militância em ciência e tecnologia, eu fui do GT de ciência e tecnologia, do Andes, acompanhei isso nos anos 90, acompanhei toda a questão da lei de patentes, né? A gente trabalhou diretamente no Congresso com isso aí. Também trabalhamos na defesa da FAPERGS aqui no início dos anos 2000, fizemos um evento grande aqui, não adiantou nada, porque nunca cumpre um percentual constitucional, mas a gente está tentando. Né? Mas, essencialmente, assim, algumas distinções são importantes. Tá? E eu vou mostrar o gráfico todo pronto. Né? Não vou fazer ele animado. Mário Bunge é um filósofo da ciência argentino, radicado no Canadá há 62 anos, e é um grande filósofo, um grande pensador e também um grande divulgador. E ele deixa bem claro isso, que existem, na verdade, esses 4 compartimentos na atividade dita científico-tecnológica. Existe a ciência básica, que são aqueles cientistas, como é o meu caso, que fazem perguntas muito básicas de como funciona tal coisa. Por que isso é assim? Por que não é assado? É aquilo que se chama ciência pura e que muitos consideram um trabalho inútil, porque eu estou pagando para não ter nenhum remedinho, nenhum mecanismo, nenhum processo no final do processo. Dito dessa forma, parece que eu estou fazendo uma contravenção com o dinheiro público. E aí eu vou insistir aqui. Eu sou um pesquisador de ciência básica e eu tenho orgulho de fazer o meu trabalho bem feito e eu tenho orgulho de fazer um trabalho que é, sim, imediatamente inútil. Porque é assim que tem que ser a pesquisa básica. Porque só assim tu está livre para fazer as perguntas e descobrir os conhecimentos que, eventualmente, tu vai tropeçar neles para, então, alimentar as etapas seguintes, que são a ciência aplicada, que já é um pouco diferente da básica. Ela já trabalha quase, já perguntando para que serve, mas ainda não pensando na tecnologia, só tentando entender a aplicação. Certo? Esse também é um pouco diferente, o financiamento é diferente, os prazos são diferentes. Depois tem a pesquisa tecnológica, que já pega o que esse cara aqui destilou. Das 20 ideias legais que ele pegou da ciência básica, 2 foram testadas, ele tentou a tecnologia, só uma valia a pena financiar. E aí surge um produto, surge uma técnica, surge um remédio, alguma coisa. Né? Por fim, tem a produção, que é a aplicação da tecnologia. E aqui vem os aparelhos que vão ser usados por esse, os bens, insumos, enfim. Esses compartimentos são todos interligados, eles não estão separados, mas eles são distintos, como eu falei, para o financiamento e tudo mais. O erro é não ter a visão sistêmica e achar que financiar a ciência é só financiar isso. Porque a lógica da cultura da inovação só fala em inovação, 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 que é uma coisa importante, não estou dizendo que não é, ela é importante para a tecnologia, porque a inovação é um conceito para a tecnologia. Se tu forçar a inovação nessa área aqui, tu não vai conseguir nada. É como ficar ensinando a técnica de criação, de tirar leite de uma vaca para um mineiro, que tem que trabalhar lá na mina para extrair carvão. Entende? Até pode ser útil se ele for comprar uma vaquinha, mas, na prática, né, não é a técnica que ele precisa para o trabalho dele, porque não é da natureza do seu trabalho. E não entender isso é não entender que essas áreas são ligadas troficamente. Para tu ter um país soberano cientificamente, que tem autonomia para produzir as suas ideias e se defender, nós temos que ter, sim, tecnologia, mas nós temos que ter esses outros andares de baixo trabalhando para produzir conhecimentos aqui, novos. Serve para 2 coisas ter esses andares de baixo. Ele sai mais barato, não tem perigo. Né? Mas serve para 2 coisas. Ele treina as pessoas para fazer bons técnicos no futuro e também futuros bons cientistas, mas ele produz ideias aqui, que as ideias boas não estão publicadas nos artigos e não aparecem nos livros. As ideias boas estão com as pessoas que têm elas. Então, basicamente, se a gente só financia a tecnologia, nós só vamos abrir pacote tecnológico pronto e a gente é colonizado de novo.
E é isso exatamente a situação que a gente teve a maior parte da nossa história e é quando nós estamos sendo relegados de novo com todos esses cortes que eu mencionei, voltando a uma espécie de idade da pedra tecnológica local. Uma segunda coisa que eu gosto muito do trabalho de Merton, que é um sociólogo da ciência, fundador da sociologia da ciência, e ele é americano, no entanto ele veio com esses 4 conceitos chamados imperativos institucionais da ciência, são os imperativos sociológicos. Toda a ciência funciona com base dele. Se bem que é verdade que isso está desaparecendo, porque nós estamos vivendo uma crise, inclusive, do processo científico, devido à contaminação por interesses econômicos que estão realmente distorcendo ele. Não vou ter tempo de desenvolver isso, mas seria o universalismo. A ciência produz conhecimento que vale em qualquer lugar, para todo mundo, independente da latitude, do gênero, da cor, da língua. Basicamente, são conhecimentos universais acerca da natureza. O comunismo de informação, soa estranho, mas... E publicou isso em 1946 nos Estados Unidos, veja só. E não foi nem chamado para depor. Né? O comunismo de informação significa que o cientista imediatamente compartilha tudo que sabe, publicando. Nada é para ser guardado. Não existe essa coisa de guardar na gaveta, né, para de noite planejar como conquistar o mundo. Né? Essencialmente, tu tem que compartilhar a informação. Tu só é um cientista se tu publica, se tu compartilha com os colegas em congressos. Esse é o chamado comunismo. O desinteresse é, eu tenho que fazer isso independente se eu vou ter um financiamento aumentado ou se ficar famoso. Mas, claro, se eu ficar famoso, não me importa, claro, que é bom, né? Todo mundo quer. Mas se eu pensar nisso antes, vai dar tudo errado. Se tu faz algo pensando, vou ser famoso fazendo isso, tu está no caminho errado. E isso quase sempre é demonstrável. E, por fim, a ciência é um sistema social de ceticismo organizado. Ele é organizado de tal forma que as pessoas, quando produzem conhecimento científico, para publicar esse artigo e fazer o comunismo da informação, eles vão ter que passar por um crivo que nenhuma outra área do desenvolvimento das sociedades humanas faz, que é ser avaliado por pares. Pares, cientistas que sabem tanto ou mais do que tu daquele assunto, vão ler o teu artigo, vão ver se tu pensou direito, se tu não cometeu erros, se tu desenhou bem o teu experimento, se tu controlou o teu experimento, se os resultados são bem apresentados e justificados, e aí vão dizer se o teu artigo sai ou não. Vocês não têm ideia o que é submeter um artigo para um revisor. Alguns têm, né? Outros não. Tá? Se todas as profissões fizessem algo parecido, nós não teríamos corrupção. Pode acontecer corrupção, sim, existe fraude em ciência, mas ela é totalmente marginal, porque ela é detectada rapidamente. Curiosamente, a sociedade, quando aparece uma fraude grande, como aquela das células-tronco lá da Coreia, alguns anos atrás, ou da fusão a frio, há mais anos atrás, né, foram fraudes científicas mal feitas e tal, curiosamente, isso foi divulgado como a ciência é igual ao resto, que nem os políticos, que nem vocês aí, tudo corrupto. Mas, na verdade, é porque a imprensa tem a capacidade de criar ilusões acerca do como é ou não é. É um caso em 1 milhão. Realmente é muito difícil, porque está todo mundo vigilante. É uma comunidade vigilante, cética e muito chata, posso assegurar. Tá? Dito isso, a cultura da inovação, o erro dela não é defender a inovação. Óbvio que o tecnólogo, o engenheiro, o médico, se a gente trabalha com tecnologia aplicada para usos reais, tem que procurar inovações. Só que tem que saber o que é inovação. E as pessoas não sabem de onde vem esse conceito. É uma mitologia contemporânea, e o erro dele é aplicar a ideia da inovação igual para todos. Inovação é para o tecnólogo, para quem faz tecnologia. Inovação para a ciência básica e para aplicada é um desastre, porque tu está convidando o cara a ter quando ele esbarrar na primeira ideia aplicável, ele tem que largar o que está fazendo e tentar aplicar ela, criar uma empresa e sair fazendo. É exatamente isso que está sendo pensado quando se fala em lei de inovação e projetos de estímulo. E muitos colegas caem nisso, eu tenho muitos colegas que fizeram isso. Tu não foi treinado para ser um engenheiro, muito menos um empresário. A gente mal sobrevive como docente universitário e pesquisador. Mas a realidade é que, alguns têm o talento e vão se revelar grandes empresários, grandes tecnólogos, vão ter muito sucesso. Mas a maioria não, porque eles não foram preparados para isso. De novo, isso é como querer ensinar a tirar leite para um mineiro. Não é a profissão dele. Pode ser interessante, mas não é o que ele precisa para o seu dia a dia. Aqui, o inovação é um conceito inventado por esse senhor aqui, o senhor Schumpeter, né, que define lá, isso foi em 1912 até que ele formulou essas ideias, né, que é a introdução de um novo produto ou bem, que pode ser um novo método de produção, ou a abertura de uma mesma coisa para um novo mercado, ou uma nova fonte de suprimentos para poder fabricar ele, ou uma nova forma de organizar tudo isso. Ou seja, tu pode ter, inclusive, o mesmo produto, tudo igual, só encontrou um pacote diferente. Inovar pode ser, inclusive, fazer um pacote diferente que venda mais. Não se fala isso, né? Quando se fala em inovação, parece tão um pouco nobre, mas é verdade. Pela definição do Schumpeter, é tudo isso aí. Mas ele está se inventando, está se dedicando a coisas úteis. Uma invenção tornada útil, mas útil pensado como lucrável, lucrativa. E é aí que está a diferença. Desde quando pesquisa básica, descobrir como funciona uma célula, é lucrativo?
Pode vir a ser, se alguma ideia dali aplicada, vier a ter todos os dobramentos, mas, em princípio, não. Então, é uma confusão de categorias, né? E daí vem a cultura do empreendedorismo, né? Mergeist, não sei o quê, né? E todos os outros detalhes que eu não vou ter tempo de explorar, né? Mas que estão presentes, por exemplo, em todos os livros que construíram a ideologia recente que tomou conta da esquerda e da direita no país, na área de ciência, lamentavelmente, com poucas vozes críticas. Esses são os 3 livros coloridos que se chamam. Foram livros com ideias de como organizar a estrutura científica do país. 2 foram publicados na época do governo Fernando Henrique, 2001, 2002. Né? E já na troca, e o terceiro, que é o Livro Azul, já saiu em 2012, já durante o governo Lula, né? Mas eles são muito parecidos e eles trazem uma série de ideias que incluem inovação e tudo mais, e é a base cultural, ideológica e justificativa para as leis da inovação, para o marco legal da ciência e tecnologia e outros que eu não vou ter tempo de explorar. Né? Só para observar, e para terminar com isso, quanto do financiamento de ciência e tecnologia é privado? Porque se tu fala que o objetivo é estimular a ciência, a tecnologia e a inovação, beleza, vamos estimular então a inovação onde ela deve, que é na tecnologia. Muito bem. Mas só o Estado tem que pagar? Não. E os países, os defensores da ideia, se gabam de que, basicamente, nos países envolvidos, a maior parte do dinheiro vem do setor privado. Por exemplo, nos Estados Unidos. Bom, mas é a maior do total do dinheiro, né? Porque tu tem grandes empresas com projetos muito caros, e sim, eles se pagam porque eles têm interesse direto. Mas uma das coisas que não é dita, e daí a importância de distinguir ciência básica aplicada de tecnologia, é que em todo o mundo, a ciência básica e a ciência aplicada é financiada de uma única forma, pelo Estado. É impossível o setor privado financiar uma coisa que não tem garantia de retorno. Eles chamam, inclusive, isso de fundo perdido, ou gasto. Né? Não é investimento. Então, essa é uma questão importante. E só para ver se tivemos resultado com esses 12, 15 anos de cultura da inovação, onde se forçou, então, inclusive, quem não devia, mineiros, tirar leite. Bom, só para ter uma ideia aqui, como é que é nos vários países, evidentemente, os tigres asiáticos são os que têm mais investimento privado, porque eles têm uma história diferente. Os Estados Unidos é mais ou menos, é cerca de 70%, 2/3. Né? O Brasil está aqui, ó, em torno de 60%, quanto a 41%. Esse número já mudou. Certo? De fato, teve um momento lá, perto de 2013, que chegou, no total, 2012 a 2013, chegou até 50% ali, o setor privado arranhou ultrapassar a metade da cota e já caiu para baixo, porque não sentiu firmeza para continuar investindo. Então, vejam, vários países, inclusive que têm ciência relevante, como a Rússia, a Índia e o México, quase o BRICS inteiro está aqui, né, tem um perfil diferente, mas isso tem a ver com história e com outros fatores. Para a última figura, talvez a mais interessante, né? Dispêndios públicos e empresariais, por exemplo, a soma dos dois dá essa aqui. Esse é o crescimento do financiamento da ciência entre 2000 e 2013, onde foi o pico. Né? Veja que o financiamento público sempre teve acima, com pequena diferença aqui, nesse 2005 foi o ano da glória. Né? Mas, basicamente, nos últimos anos, ele estacionou o privado e só o básico foi financiado. A questão é, isso é de dispêndio público aqui, mas colocado no setor privado. Não no público, levando, então, a perda e enfraquecimento de algumas áreas estratégicas. Que agora, com os cortes e a cultura da escassez forçada que vem com o golpe, que é só para continuar uma coisa que já tinha começado, a Dilma foi forçada a fazer isso, ou pelo menos entendeu o que devia fazer, não vou entrar no debate se ela entendeu ou não entendeu, mas ela começou a fazer esses cortes, essa cultura de austeridade já antes, para tentar preservar o seu segundo mandato, né, e que o golpe assumiu e completou de forma magistral. Então, a segunda mitologia contemporânea são as patentes, eu não vou poder desenvolver ela. Eu vou parar por aqui, né? E vou pular para o último slide, se esse troço andar. Né? Andou. Foi até o último slide. É uma frase que eu gosto muito do José Martí, né? Grande poeta e revolucionário cubano, que resume um pouco do que a gente vê aqui. Isso é tão verdade que chega a dar um arrepio, né? Mas em política é exatamente o que tu não vê que importa. E veja, eu estou tentando fazer não uma denúncia, mas uma colocação carinhosa para que a comunidade e os colegas reflitam o quanto não há de ideologia, de contaminação, como estavam pensando, quanto acabaram convencidos por um caminho e não avaliam isso. E eu dou a última observação só. Não só o financiamento de privado deu uma subidinha, mas baixou e é inferior agora, como ele nunca cresceu muito, certo? E ele tem diminuído nos últimos 4, 5 anos. E aí tem uma coisa muito interessante. Nós, como cientistas, somos cobrados pela eficiência. Nós temos que fazer um projeto, publicar um artigo e depois fazer um relatório e mostrar que a gente fez valer aquilo. Cada centavo tem que ser justificado.
Eu estou terminando agora. Né? Cada centavo tem que ser justificado. No entanto, não existe o mesmo tipo de cobrança para aquele dinheiro que é desviado lá pela FINEP e outros para o financiamento do setor privado para fazer a sua pesquisa e desenvolvimento supostamente tecnológico. Que eu acho que algumas fazem mesmo, mas outras eu acredito que só estão pegando dinheiro porque é uma mumunha bem montada, é subsídio, subvenção disfarçada. Quanto disso é disfarçado e quanto é real, nós só saberíamos se fosse feita uma auditoria. A auditoria é uma coisa que não se faz no Brasil, nós não fazemos nem sobre a dívida, que dizer o resto. Né? Mas, enfim, eu deixo essa reflexão aqui. Esse setor tem ganhado a maior parte do dinheiro, o discurso é todo voltado a favorecer o setor privado, o setor empresarial, porque ele vai puxar tudo, e ele é importante mesmo, vamos dizer assim, pelo menos nesse sistema ele é. Né? No entanto, a ciência vai funcionar igual em qualquer lugar, seja no capitalismo, seja no comunismo, seja no socialismo, em qualquer outro tipo de organização social que a gente nem tentou ainda. Tu vai ter que ter setores que vão fazer perguntas sem interesse, e sem compromisso, e sem garantia que vão ser úteis. Tu tem que ter ciência básica sempre. É dali que vai vir o conhecimento novo, que vai permitir um dia ter uma tecnologia nova. Isso vai funcionar em qualquer lugar. A União Soviética fazia assim, por isso que deu tanto certo por tanto tempo. A China faz isso. O Brasil estava fazendo isso, está fazendo isso, mas agora está sendo convidado a deixar de fazer isso. Tem que entender essa diferença. Nós temos que ter toda a cadeia trófica da produção do conhecimento científico. Ciência básica, aplicada e tecnologia. E inovação é só por um andar deles. E tem que parar de encher o saco dos coitados cientistas e convidando eles a fundar um boteco, porque, na verdade, a gente já tem muita coisa a fazer fazendo um bom trabalho científico. Muito obrigado.